pessoal, hoje com mais um vídeo do canal, vamos apresentar a equação de Abrams para concretos plásticos. Caso haja dúvidas ou solicitações de esclarecimentos, poste nos comentários. Lei de Abrams. A lei de Abrams diz o seguinte: a resistência do concreto numa determinada idade é inversamente proporcional à relação água-cimento. E é essa a equação, Fc igual a K1 dividido por K2 elevado ao fator água-cimento. A lei de Abrams envolve a resistência à compressão com a relação água-cimento. Dentro do campo dos concretos plásticos, a resistência física do concreto endurecido varia na razão inversa da relação água-cimento, onde K1 e K2 são constantes intrínsecas aos materiais utilizados. A variável independente dessa equação será a relação água-cimento e a variável dependente será a resistência do concreto. Para ilustrar a aplicação da equação de Abrams, foi elaborado esse exercício para a disciplina de materiais de construção do curso de Engenharia Civil. É o seguinte: foram realizados em laboratório ensaios de resistência à compressão de concretos utilizando o cimento CP432, com diferentes relações de água-cimento, ensaiados a compressão aos 28 dias de idade, quando obteve-se os resultados apresentados na tabela abaixo. Então, na primeira linha, temos relação água-cimento e na segunda linha, temos a tensão de ruptura aos 28 dias. A relação água-cimento variando de 0,37 a 0,89. E a tensão de ruptura variando de 40,1 a 10,2 megapascais, dependendo da relação água-cimento. Essa é a equação de Abrams, então. Fc igual a K1 dividido por K2 elevado ao fator água-cimento. Para resolvermos o exercício, precisamos resolver essa equação, colocar números na equação, ou seja, determinar o valor de K1 e K2. Para isso, vamos usar um artifício que é transformar essa equação na equação da reta. E ficará da seguinte forma. Para poder linearizar a equação de Abrams, vão aplicar logaritmos para deixar semelhante à equação da reta. Então, nós teremos o logaritmo Fc, que vai ser o y, o logaritmo de K1, que é o a, menos, que vai dividindo, passa menos o logaritmo de K2, vezes o fator água-cimento, aplicando essa relação logarítmica. Então, vamos ver como fica. A nossa equação da reta ficou nesse formato, onde y igual ao logaritmo de Fc, o a é logaritmo de K1, o b é logaritmo de K2 e o x é o fator água-cimento. Temos a nossa tabela, transcrevendo aquela tabela do enunciado para cá, colocando, e essa tabela se coloca no Excel, e teremos essa tabela aqui. Na esquerda aqui a tabela anterior aqui, e aqui a tabela no Excel aplicando-se o método dos mínimos quadrados. Nós temos na primeira coluna só um número de identificação, na segunda coluna temos o fator água-cimento, na terceira coluna temos o x ao quadrado, que é o fator água-cimento ao quadrado, no y nós temos o logaritmo de Fc, porque a gente já viu que o y é logaritmo de Fc, não posso pegar direto aqui, então já está aplicado o logaritmo de Fc na planilha Excel. Elevamos ao quadrado, o y ao quadrado, e multiplicando x vezes y. Isso é o método dos mínimos quadrados, que temos por base essas equações aqui. Então, no primeiro momento, vamos usar as seguintes equações, a partir dessa equação da reta. Nós precisamos determinar o A, que é média de y, menos o valor de B, menos média de x. O B é SXY dividido por SXX. Ou SXY igual a N vezes somatório de XI vezes YI, menos somatório de XI, que multiplica somatório de YI. E o SXX é N que multiplica o somatório de XI ao quadrado, menos o somatório de X ao quadrado. Então, na nossa planilha do Excel,
já calculamos os totais de cada coluna. Para o SXX, nós temos n igual a 7, xi ao quadrado, olha a somatória de xi ao quadrado, é essa terceira coluna aqui, 2,58, menos o somatório de x ao quadrado, que é 4,08 ao quadrado. Esse resultado dá 1,43. Para o SXY, nós temos o n, que é 7, o somatório de xi vezes y, que é a última coluna, que é 5,34, menos o somatório de xi, na segunda coluna, 4,08, que multiplica o somatório de y, que está na quarta coluna, que é 9,57. Chegamos ao valor de menos 1,638. Temos essa equação, logaritmo de a na base b igual a x. Significa que b elevado a x é igual a a. Uma equação logarítmica. Temos a nossa equação de Abras linearizada, onde y igual a logaritmo de fc, a é logaritmo de k1, b é menos o logaritmo de k2 e x é o fator aquecimento. Vamos para a primeira parte, então. Vamos calcular o valor de b. Ou seja, nós temos que menos o logaritmo de k2 é igual a b, que vocês podem verificar aqui na equação. Já vimos antes que b igual a sxy dividido por sxx. Já vimos também que o resultado deu 1,433. E o sxy deu 1,638. Então, colocando na equação, nós chegamos ao valor para b de menos 1,1433. Nós temos menos o logaritmo de k2 igual a menos 1,1434. Tornando positivo, multiplicando por menos 1 em ambos os lados, temos o logaritmo de k2 igual a 1,1434 positivo. Agora, vamos calcular o segundo termo, que é o logaritmo de k1, ou seja, o a. Então, temos o logaritmo de k1 igual a a, como se verifica aqui na equação da esquerda. Vimos que a igual a média de y menos b vezes a média de x. Calculamos lá no Excel a média de x, que é 0,58. Calculamos a média de y, que é 1,36. Já tínhamos calculado o b, que é menos 1,14. Então, substituindo esses três valores na equação, chegamos a um valor de 2,33, o valor para a. Ou seja, logaritmo de k1 igual a 2,3389. Vamos agora, então, tirar o valor de k1 e k2. Temos que o logaritmo de k1 deu 2,33, logaritmo de k2 é 1,14. Sabemos que o logaritmo de a na base b é igual a x, ou seja, bx igual a a. Vamos determinar o valor de k1, ou seja, a equação ficaria assim: 10 elevado a 2,33892 igual a k1 e 10 elevado a 1,1434 igual a k2. Só aplicando essa relação logarítmica. Bom, vamos resolver o k1, só elevar 10 a 2,03. Nós temos um k1 com valor de 13,91. E para o k2, elevando a potência também, temos o k2 igual a 108,12. Então, temos o valor de k1 que foi 3,91, o valor de k2 que é 108,12. Vamos colocar na equação de Abras, que fica o seguinte, fica nessa forma aqui, 108,12 dividido por 13,91 elevado a x, que é o fator de aquecimento. Então, a equação fica essa aqui na parte de baixo. FC igual a 108,12 dividido por 13,91 elevado a x. Ou seja, a gente substitui aqui o fator de aquecimento e vai ter um resultado correspondente ao valor do concreto. Verificando se está correta essas variáveis, vamos ver o coeficiente de correlação, que é essa equação aqui, essa forma lá da estatística. SXY dividido por raiz de SXX,
que multiplica SYY. Esse valor tem que dar entre mais 1 e menos 1. Ele pode, quando for mais próximo de 1, ele tem uma forte correlação, positiva ou negativa, e se for aproximando de 0, tem uma baixa correlação. Nós não tínhamos calculado o XY, já tínhamos o SXX e o SXY calculado. Agora o SYY não calculamos, é essa equação aqui, substituindo os valores, n, que é 7, somatório de y ao quadrado, e somatório de y ao quadrado, menos somatório de y ao quadrado, vamos chegar a esse valor aqui, 1,87. Substituindo esses valores na equação, nós chegamos que R igual a menos 0,999. Podemos dizer que existe uma forte correlação negativa entre a variável independente x, que é a relação ao aquecimento, e a variável dependente y, que é a resistência do concreto. Ou seja, existe uma relação perfeita entre x e y, porque 0,999 pode-se dizer que é 1. Né? Vendo que essa relação, o que acontece aqui? Cada vez, na parte de baixo, o fator de aquecimento, cada vez que eu aumento o fator de aquecimento, correspondentemente, a resistência do concreto cai. Como a gente está vendo nessas linhas aqui. Resistência do concreto caindo e o fator de aquecimento subindo. Essa relação. E a equação de Abrams fica nesse formato aqui, para ser apresentado e para fazer os cálculos. Esse é o resultado final da apresentação da equação de Abrams. Então, vamos fazer um teste para verificar se a equação está correta. Vamos pegar esse valor de aquecimento 0,63. Vamos colocar na equação e vamos fazer o cálculo. 3,91 elevado a 0,63 deu 5,2516. Isso feito no Excel. O resultado deu 20,5878, que é 20,6, podia ser dizer. Bom, o nosso resultado deveria ser 20,7, mas é bem próximo do real. Então, o teste confirma.